Pronto. Nesse momento, a aula está sendo gravada e agora vamos lá para a nossa apresentação de tela, o nosso quadro, tá certo? Apareceu aí para vocês já a tela? Pronto. Então, vamos lá. Além da chamada feita de forma automática, eventualmente eu vou pedir para alguém me responder alguma coisa, tá? É uma forma que eu tenho de saber se estão assistindo a aula ou não. O ideal seria que todos pudessem ligar a câmera e a gente pudesse assistir a todos. Mas, como alguns não desejam, não querem, etc., a gente tem que utilizar de algum recurso para saber se estão presentes ou não. Então, eventualmente, eu vou chamar fulano, ciclano, você entendeu isso? Enfim, é uma forma só da gente saber quem está acompanhando as aulas e também não deixar a aula monótona só com Aquiles falando e falando e falando. Vamos lá, então, tá certo? Então, por volta de 1780, né, os cientistas, melhor dizendo, inauguraram uma nova área da química, a área de química orgânica, que é o nosso assunto majoritário ao longo de todo o ano de 2021, tá certo? Então, os estudantes do terceiro ano, a absurda maior parte do assunto de vocês ao longo do terceiro ano é química orgânica, tá certo? E esse assunto, ele foi inaugurado de forma oficial ali ao redor de 1780, né? Para ser mais exato, 1777. E aí foi determinado por um cara chamado Bergman o conceito de química orgânica, que não durou muito tempo, né? Mas, vamos lá, vamos ao conceito dele. Então, ao redor de 1780, ele traz a seguinte definição para a gente sobre aquilo que ele entendia ser química orgânica, né? Na época valia. Depois de um certo tempo, a gente viu que precisava ser revisto o conceito de química orgânica. Ele evoluiu um pouquinho, né? Deu uma pequena modificada por causa de novas descobertas científicas. Na ciência é assim, né? A gente descobre alguma coisa, acredita que é de uma forma, e depois a gente acaba percebendo, com novas descobertas, novos equipamentos, que essas coisas se modificam. Daniel, se você chegou atrasado, antes de começar a gravação dessa aula, eu falei justamente sobre isso. A resposta é sim. Então, vamos lá. Então, o Bergman vai determinar o seguinte, olha, a química orgânica é a química que vai explicar, que vai estudar as substâncias presentes nos organismos vivos, certo? Então, química orgânica estuda as substâncias originadas, né? Vamos botar assim, né? Originadas a partir de organismos vivos, de seres vivos, né? Então, as substâncias que estão presentes no corpo de uma pessoa, no corpo de um animal, de uma planta, de uma bactéria, né? Todas essas substâncias serão objetos de estudo da química orgânica. Esse conceito ainda é válido atualmente? Não, ele não é válido, certo? A gente consegue produzir essas substâncias em laboratório. Mas, naquela época, como eles ainda não tinham recursos tecnológicos suficientes, era esse entendimento que eles tinham, né? De que uma substância orgânica, ela vai ter que ser necessariamente originada a partir de organismos vivos. E aí, um pouco depois, um cara chamado Berzelius, ele vai trazer um conceito, né? Chamado teoria da força vital. Né? Um pouco depois aqui, a Berzelius vai inaugurar o conceito de teoria da força vital. Deixa eu dar um pulinho aqui. Pronto. E aí, o que é que diz essa teoria da força vital? A gente precisa primeiro remontar a história para a gente entender como a ciência anda, tá certo? A ciência ela não anda desconectada da realidade, desconectada do que está acontecendo
na sociedade, muito, mas muito pelo contrário. Então, as coisas que têm acontecido na sociedade, em uma determinada época, influenciam os conhecimentos que serão desenvolvidos aí pela ciência, tá certo? Pelos cientistas, para ser mais exato. E aí, qual é o cenário que a gente está, né? A gente está falando aí em já alguns anos depois de 1780, né? Por volta aí já de 1800. Então, o que é que está acontecendo nessa época, né? Antes da gente falar sobre ela, vamos voltar um pouquinho. Vocês estudam um assunto em história, não sei se vocês se recordam, que retrata a divisão do mundo entre dois países, entre Espanha e Portugal, né? Então, esses dois países estão em busca de novas terras para colonizar, para expandir o seu território, aumentar a sua fonte de riquezas, explorar novos materiais, né, minérios, para explorar especiarias. E os reis da Espanha e de Portugal se reúnem com o Papa da época, né, o líder máximo da Igreja Católica, para poder fazer essa separação do planeta, né? E aí se trataram de Tordesilhas, né? Então se faz a divisão do planeta em duas partes, onde uma metade ela é entregue à Espanha e a outra metade a Portugal. E aí não se está dividindo o que já existe, o que já se conhece, né? Mas com as grandes navegações, as explorações dos oceanos, a expectativa é de que eles encontrassem novas ilhas, novas terras, quem sabe até novos continentes, e essas terras teriam dono a partir de uma divisão prévia, né? Então, antes que esses locais fossem encontrados, eles já haviam sido divididos entre os dois países. Por que eu estou falando disso? Lembra para quem os interessados nessa terra foram procurar? Lembra o rei da Espanha e o rei de Portugal? Quem foi que eu acabei de falar que eles vão se encontrar? Com o Papa, né? E não é por acaso que eles vão se encontrar com o Papa. Esse encontro com o Papa acontece justamente porque a Igreja Católica exerce uma grande influência ao redor do planeta, né? E o poder dela de decidir alguma coisa e dizer, olha, vai ser desta maneira ou daquela, é muito grande, né? Então, a influência do cristianismo já era muito grande sobre o Ocidente, sobretudo, né? E ao ponto de países como Inglaterra, por exemplo, países como a França, não questionarem a decisão do Papa, né? Pelo menos não se levantarem na forma de guerra, através de uma guerra, para poder desfazer a divisão que o Papa tinha feito. Eu estou falando isso para vocês entenderem de que as concepções da Igreja Católica, o seu poder, a sua influência, era grande demais. Tão grande ao ponto de que, para dois países dividirem o planeta Terra, era necessário, de certa forma, a bênção do Papa, a autorização papal, tá certo? Isso aconteceu por volta de 1497, 498, não me lembro o ano específico, mas já foi aí ao final do século XV, tá certo? Já chegando ao século XVI. Então, a gente está falando aqui agora de 280 anos depois, aproximadamente, né? Então, algumas coisas já haviam sido modificadas em relação a isso, mas não totalmente. Então, a Igreja Católica já não tinha mais o poder sobre as nações, né? O poder de influência, de determinar como a sociedade deveria caminhar, mas ainda era, assim, muito influente. Na verdade, até os tempos de hoje, civilizações como o Brasil ainda são extremamente influenciadas pelas concepções da Igreja Católica, né? E olha que a gente está aí em 2021, né? Então, 240 anos depois dessa data que estamos falando aí, né? De Bergman, né? Mas o que eu quero dizer é que em 1800, ao redor de 1800, não tínhamos a influência, né, da Igreja Católica, mas ainda tínhamos alguma influência. A gente pode voltar um pouquinho antes, né? Vocês já ouviram a história de Galileu Galilei? Sobre a questão do Sol girar em torno da Terra ou a Terra girar em torno do Sol? Vocês já ouviram essa história já? Daniel já está na aula, né, Daniel? Pois é. E aí, a gente está aí antes dessa época, né, da proposta de Bergman, e o que a gente tem aí?
a Galileu Galilei descobrindo que a Terra gira em torno do Sol, enquanto que a Igreja Católica, através de seus líderes, por alguma razão que não é científica, também não é bíblica, diga-se de passagem, né? Estavam dizendo que o contrário, que na verdade o centro do universo era a Terra e o Sol girava em torno da Terra, né? Isso não está escrito em nenhuma parte da Bíblia, não tem nada que dê a entender a respeito disso, isso era apenas uma doutrina da Igreja Católica sem fundamentação bíblica, né? E isso também pouco importa para a gente aqui, a gente está interessado no ponto de vista científico. Então, Galileu Galilei, na época, fazendo as suas pesquisas, né, ele observou que era o contrário, né, que a Terra estava se movimentando. E uma das razões para se perceber isso era de que a movimentação, não só do Sol, mas de todas as outras estrelas, ela tinha uma certa ordenação, né? Então, ou estavam todos os outros astros e estrelas girando de forma sincronizada em torno da Terra, ou, na verdade, a Terra é quem estava girando, se movimentando em relação a eles, né? E aí é quando Galileu Galilei vai trazer essa proposta de que a Terra não é o centro do universo, né? Que, na verdade, a Terra gira em torno do Sol. E aí o Papa da época condena Galileu Galilei à morte, né? A ser guilhotinado, né? E aí, para a sorte de Galileu Galilei, como ele tinha alguns amigos muito influentes, alguns deles, inclusive, muito próximos do Papa, eles conseguem aí uma redução da pena, né? Então, olha, a gente conseguiu o seguinte acordo, Galileu, que se você admitir que você estava errado, né, de que, na verdade, a Terra não gira em torno do Sol, o Sol é que gira em torno da Terra, o Papa vai aliviar para você a sua pena. Ao invés de ser guilhotinado, você vai ser condenado à prisão perpétua na sua residência, vai ficar para sempre preso, né? E aí, Galileu, sem pensar muito, né, acaba voltando atrás, admitindo publicamente, para poupar a sua vida, de que não estava certo, que ele tinha se equivocado, e assim ele termina os seus dias. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando isso para vocês entenderem o poder da Igreja Católica há 300, 400 anos atrás, né? Galileu ainda é um pouquinho depois da repartição do mundo, né? Em duas partes, após o Tratado de Tordesilhas, mas é um pouco antes da definição de Bergman. O Berzelius, então, ele vai se basear muito na visão religiosa, né, na ideia da própria igreja, para falar sobre a construção dessas substâncias orgânicas, né, de como essas substâncias são originadas. Então, o que ele vai propor? Ele vai propor a teoria da força vital. O que diz essa teoria? A teoria da força vital, segundo Berzelius, vai dizer que, olha, existe uma energia, uma força dentro dos organismos vivos, dos seres vivos, que é capaz de unir os átomos, não quaisquer átomos, mas aqueles que dão origem às substâncias orgânicas. E isso explica a visão de Bergman, né? A visão anterior dele, de que, olha, as substâncias orgânicas só são originadas dentro dos seres vivos, né? Então, a explicação de Berzelius é isso, existe uma força vital, uma força que é característica daquilo que tem vida, que dá essa energia, que monta essa substância, né? Isso está certo? Hoje a gente sabe que não. Mas o que eles imaginavam na época? Isso é uma interpretação, tá certo? Isso é uma interpretação da Bíblia, uma extensão, para ser mais exato, de algo que não está escrito na Bíblia. Eu estou falando aqui da Bíblia, vou mais uma vez, porque a gente está vivendo, naquela época, um mundo extremamente influenciado pelo cristianismo, mais especificamente pelo catolicismo, e aí os seus preceitos acabam influenciando no desenvolvimento da ciência, no pensar científico, certo? Também é bom a gente ressaltar aqui que, naquela época, boa parte dos cientistas eram financiados, tinham os seus salários pagos pela própria igreja. Então, tem um ditado que diz basicamente o seguinte, né? Quem contrata a banda escolhe o repertório. Então, se eu estou fazendo uma festa, eu não vou contratar uma banda que vai tocar o que eles querem na minha festa. Eles têm que tocar aquilo que eu quero. Então, é meio que por aí. Se a Igreja Católica é quem está sustentando, custeando o salário dos pesquisadores, de certa forma, ela acaba exigindo que essas pesquisas caminhem no sentido da fé desses religiosos.
certo? Bom, há uma passagem na Bíblia que fala sobre a origem do homem, né? Onde vai dizer lá que Deus do barro fez o homem, né? Pega o homem, pega o barro, na verdade, da terra, faz um molde de uma pessoa, né? De uma criança, não, perdão, de um homem, e aquilo ali não passa de um boneco, e aí onde Deus sopra nas narinas desse homem, e aí esse sopro é conhecido como o sopro da vida. A partir daquele sopro, o boneco, então, passa a ser homem e passa a ter vida. E a terra, aí é o ponto de vista científico da época, tá? E o barro que constituía o boneco, né? Que é feito por substâncias inorgânicas, a partir desse sopro, né? Que trazeria a força vital, se transforma em substâncias orgânicas. O barro, que era inorgânico, se transforma em substâncias orgânicas. E essa força vital que passa a existir dentro do corpo do ser humano começa a permitir a geração de mais substâncias orgânicas. Tá certo? Pode falar, Eline. Eline, você levantou a mão aí, eu imagino que seja para fazer alguma pergunta, não? Eu não sei, talvez a Eline tenha feito sem querer, né? Também achei isso, Igor. Mas aí eu preciso saber se ela está presente. Vamos aproveitar e fazer uma chamada e ver quem está ligado na aula, né? Alexandre está aí, Alisson, Daniel Gouveia, Eduardo da Jovem, Eduardo Gianotti, a própria Eline, Ellen, Igor, Isabelle, Jackson, João Pedro, Juliana Gonçalo, Kailane, Marcela, Vitória, Marcela Lódia, Raquel, Rony, Watson e o Wilson. Vamos ver quem está presente. Quem demorar muito para responder, eu já sei que foi o coleguinha que foi avisar no WhatsApp, né? Tá certo, Eline, eu tô vendo. Eu vi a sua explicação aí, sem problema, acontece. Bom, tem esse recurso aí, né, de levantar a mão, eu imagino que quando vocês clicarem nele nas próximas vezes, sejam para tirar dúvida, tá certo? Então, vamos retomar aí para nossa aula. Então, como eu havia falando para vocês, como eu falava para vocês, então, em nenhum momento da Bíblia se fala em força vital, tá certo? Isso é necessário a gente deixar bem claro. A Bíblia não vai te falar em energia da força vital, tira da força vital, ou que o corpo do ser humano tem algum poder mágico especificamente para criar substâncias orgânicas, nada disso, até porque a Bíblia não se propõe a isso. Mas, por interpretação, né, por extensão daquilo que está escrito, os cientistas ligados à Igreja Católica entendendo que aquele sopro, na verdade, era uma energia dada por Deus que permitia que o nosso corpo produzisse substâncias orgânicas, né? E isso é o que diz a teoria da força vital. Então, vamos escrever aqui, né? A teoria da força vital diz que substâncias que para formar, né? Que para produzir substâncias orgânicas é necessária uma energia originada nos seres vivos. Ou seja, é impossível que uma pessoa, dentro de um laboratório, misturando substâncias em determinadas condições, produzam substâncias orgânicas. Pelo menos é isso que o Berzelius acreditava. Diz, olha, somente uma substância, ou melhor, somente um ser vivo vai ser capaz de, com a sua energia, né, com a sua força vital, característico daquilo que tem vida, é que vai conseguir transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, certo? E aí, só em 1828, o aluno dele,
o aluno de Berzelius, né, Friedrich Euler, vai propor a seguinte ideia, né, que é a derrubada da força vital, né, em 1828. Aqui onde a gente começa a química orgânica moderna, vamos dizer assim, né? Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui. Não, ele é rebelde. Deixa eu escrever novamente essa daqui. Então, em 1828, o que é que ele vai fazer? Ele realiza a síntese da ureia em laboratório, tá certo? Então, realiza a síntese da ureia em laboratório. E aí alguém pode não estar se lembrando do que é ureia, mas ureia é uma substância orgânica produzida pelo organismo, principalmente de mamíferos, mas não só de mamíferos, tá certo? Que é eliminado essencialmente na urina. Então, toda vez que a gente se alimenta de proteínas, né? Onde é que tem proteínas? Alguém pode me lembrar aí? Alguém me lembra em quais alimentos eu encontro proteínas? Isso, Daniel. Carnes, do feijão. Boa, Rony, muito bem. Ovos também tem, né? No próprio leite, no arroz. Eles são ricos em proteínas. Claro que as carnes, né? As proteínas de origem animal, peixe, carne, frango, são mais complexos do ponto de vista proteico, né? Mas feijão, arroz, ovos, leite também são fontes. A própria soja, existem alguns outros alimentos vegetais que também têm proteínas. Longe de ser tão ricos quanto as carnes, mas também tem. Então, a proteína é um alimento essencial. A gente viu lá no primeiro ano, eu vi com vocês, né? Esse é um dos elementos essenciais para a manutenção da vida. Então, a boa parte dos órgãos da gente, os músculos, eles são feitos a partir de proteínas, né? Para ser mais exato, de aminoácidos. Para isso, a gente precisa se alimentar de proteínas. E aí, essa proteína, ela é desmontada, ela é quebrada em pedaços, para que esses pedaços sejam reencaixados de acordo com a necessidade do ser humano, ou melhor, do animal, né, do ser vivo. Eu até lembro que eu dei um exemplo para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu disse, olha, é como se fosse uma brincadeira de Lego, né? Lembra daquele brinquedo Lego, onde você encaixa as peças e vai formar um determinado brinquedo? Então, é como se eu desse a vocês, sei lá, um avião, né, já montado com peças Lego, e dissesse, olhem, usem essas peças aqui do avião para montar um carro. E aí, como é que vocês fazem? Vocês têm que soltar todas as peças e reencaixar em outra combinação, né? Talvez não usando todas, talvez usando as do avião e mais algumas, não sei. E aí, é normal que ao fazerem isso, sobrem algumas peças extras. Essas peças extras não serão úteis e vão ser eliminadas pelo organismo. Parte dessas substâncias, né, que não são úteis para o organismo são eliminadas, inclusive na forma de ureia. Então, nossa urina, ela é riquíssima em ureia, né? E aí a ureia ela é eliminada na urina. Então, como a ureia é uma substância orgânica, já produzida pelo organismo dos seres vivos, o que Friedrich Euler fez foi realizar a síntese da ureia não dentro de um organismo, mas dentro de um laboratório, né? E aí, como é que ele fez para a produção dessa ureia? Tá aqui, deixa eu ver se aparece pronto, tá aqui. Essa é a reação química que ele utilizou, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Aqui não é cianeto, aqui é cianato, tá certo? Onde tem um E aqui, deveria ser um A, mas isso não é relevante para a gente. Então, ele converte o cianato de amônio, que é essa substância do lado esquerdo, uma substância inorgânica, encontrada no meio ambiente, fora dos seres vivos, aquece essa substância em um laboratório e ela se transforma em uma outra substância, né? Se transforma na ureia, que é justamente essa substância que nós estávamos falando, presente no organismo, principalmente dos mamíferos, né? Como fruto da digestão das proteínas.
Então, a síntese da ureia, realizada por Friedrich Uller em 1828, refunda a ideia de química orgânica. Olha, se antes eles achavam que química orgânica era a química que estuda as substâncias produzidas pelo corpo de seres vivos, né? Pelo organismo de seres vivos, Uller vai mostrar que não, que é possível produzir essas mesmas substâncias em laboratório. Então, se essas mesmas substâncias podem ser produzidas em laboratório, essa definição de química orgânica já não faz mais nenhum sentido, né? E é preciso uma atualização que é lançada por um outro cientista, um cientista muito importante, que nós vamos estudar as ideias dele na próxima aula, chamado Friedrich August Kekulé, tá certo? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, química orgânica não é necessariamente aquilo que estuda as substâncias oriundas de seres vivos. É isso também, mas não é obrigado a essas substâncias estarem necessariamente presentes em seres vivos. É aí onde ele introduz o seguinte conceito. Vamos escrever aqui o conceito dele, olha, que é o conceito válido até hoje. Ele vai dizer que a química orgânica é a área da química que estuda as substâncias compostas por carbono. Então, essencialmente, teve carbono, deve ser uma substância orgânica. Essencialmente, teve carbono, é uma substância orgânica. 100% dessas substâncias com carbono serão orgânicas? Não. A gente tem algumas exceções, né? As exceções mais básicas são feitas a partir de CO2, né, a partir dos cianetos, né? Então, vou botar aí o XCN, né? A XCN, que é alguma coisa, algum elemento químico ligado a carbono junto com nitrogênio. Os isocianetos, né? De novo, é um X mais um NC, que muda a ordem aí, né? Ao invés do X, esse elemento desconhecido aí, que eu não tô, pode ser qualquer coisa, esteja ligado ao carbono, nos isocianetos, que é o exemplo seguinte, ele está ligado ao nitrogênio, né? Isso faz diferença. O próprio cianato, né? O próprio cianato, são alguns aí dos exemplos, né? De substâncias que não são. Tem várias outras, tá certo? A gente não vai ficar citando aqui. Mas a realidade é que 99,9%, né? Talvez até mais do que isso, 99,99%, de substâncias que têm carbono na sua estrutura são substâncias orgânicas, certo? São substâncias orgânicas. Então, essas aqui são algumas das pouquíssimas exceções, né? São algumas poucas exceções. Eu não vou ficar perdendo tempo explicando para vocês, dando exemplos, né? Porque ao longo do ano, o que a gente mais vai ver são substâncias orgânicas. Então, vocês vão aprender ao longo das próximas aulas o que é que essas substâncias têm que ter para serem consideradas orgânicas, né? Evidentemente, ter carbono não é o suficiente. Mas 99,99% das substâncias que contêm carbono são denominadas substâncias orgânicas, tá certo? Então, na nossa próxima aula, na aula de número 2, essa aqui foi a aula número 1, que nós vimos na escola, a ideia é manter o mesmo sequenciamento. Então, na nossa aula de número 2, a gente vai ver alguns princípios de Kekulé. Porque o Kekulé, se ele vai dizer que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono, é necessário que a gente conheça detalhes do carbono, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver 4 postulados de Kekulé, onde ele vai descrever características do carbono, né? Quantas ligações ele faz, como são essas ligações, e isso vai ser os fundamentos para a gente entender o restante do assunto, tá certo? Então, essa aqui, como eu já havia falado para vocês, ela é uma reprodução dentro do possível, não sei se exatamente igual, mas o máximo que eu pude, pelo menos, da aula que nós realizamos presencialmente, tá? Então, da mesma maneira, a aula de número 2, a gente vai dar, então, continuidade a isso, a esse assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Antes que eu interrompa aqui a gravação dela. Não, né?
Pronto. Então, continue aí na chamada, eu vou desligar só a gravação e logo dou a informação para vocês.